Se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores, vocês ficariam enojados. O Brasil vendeu a Copa de 98 para vencer a de 2002. Os fãs de esporte, no geral, principalmente aqui no Brasil, adoram uma teoria da conspiração. E no MMA não é diferente. Apesar de ser um esporte relativamente novo, já temos várias teorias da conspiração, cada uma mais maluca do que a outra. E é por isso que nesse vídeo aqui eu separei 10 das maiores teorias da conspiração do UFC e do MMA no geral. E fiquem até o final, porque a última dessa lista que eu coloquei em primeiro lugar pode ser o maior plot twist da história do MMA. E vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje, as 10 maiores teorias da conspiração do MMA. Número 10. A balança do Charles do Bronx. Em maio de 2022, Charles do Bronx faria a sua primeira defesa de cinturão, enfrentando Justin Gaethje na luta principal do UFC 274. Só que de forma inédita no UFC, o campeão perdeu o cinturão antes de sequer pisar no octógono. Charles ficou 200 gramas acima do peso na pesagem antes da luta. Ele ainda conseguiu receber 1 hora para tentar tirar essas 200 gramas na sauna, o que significaria mais desidratação para o brasileiro, que já estava no limite, e no fim das contas não deu certo. Charles se pesou pela segunda vez, continuou com o mesmo peso, 200 gramas acima, e assim Charles do Bronx foi o primeiro campeão da história do UFC que perdeu o cinturão na pesagem, por não bater o peso. E obviamente houve muita discussão sobre o ocorrido. Teóricos da conspiração afirmam que a Comissão Atlética do Arizona havia adulterado a balança para favorecer o Justin Gaethje, fazer o Charles perder o cinturão. O que pra mim não faz muito sentido, porque na prática não mudou muita coisa. Mesmo com o Charles perdendo o cinturão, o Gaethje ainda teria que vencer o brasileiro no dia da luta. O cinturão não foi tirado do Charles e entregue pro Gaethje. Não foi isso. Outra teoria é que tiraram o cinturão do Charles para poder encaminhar a luta dele contra o Islam Makhachev em outubro. Outra teoria é que pra mim não faz muito sentido, porque eu acho que o Charles toparia enfrentar o Islam Makhachev de qualquer jeito, mesmo sendo em Abu Dhabi. E outra coisa, não era garantido que o Charles ia vencer o Gaethje. Podia ser que o Gaethje vencesse o Charles e tivesse que enfrentar o Islam Makhachev em outubro em Abu Dhabi. Mas o que sabemos de fato é que parece que realmente houve sim um problema na balança, com atletas de diferentes partes do mundo alterando de libra para quilo. E com essa constante mudança, parece que sim, deu uma descalibrada na balança. De qualquer forma, o Charles e a Norma Dumont foram os únicos lutadores de todo o card que não bateram peso. Enfim, acredito que muita coisa ainda vai ser debatida sobre esse caso lá pro futuro. Número 9. Vitor Belfort se escondeu no Brasil para fugir do antidoping. Eu vi essa teoria sendo debatida no MMA On Point e eu resolvi trazer ela aqui para vocês, porque essa aqui faz um pouco de sentido. Em meados de 2013, um dos lutadores mais assustadores caminhavam pela terra, Vitor Belfort no TRT, quando o brasileiro usava o tratamento de reposição de testosterona, que servia basicamente como uma fonte da juventude. O Vitor voltou a ter aquela explosão que ele tinha no seu auge quando ele era mais jovem e estava destruindo todos os adversários que entravam em seu caminho. Era nocaute fantástico atrás de nocaute fantástico. E olha só que interessante, nessa época que o Vitor estava no auge do TRT, todas as lutas dele foram no Brasil, entre 2012 e 2013. Ele já estava há 2 anos sem lutar nos Estados Unidos. E o curioso é que antes dessa época do TRT, a única vez que ele havia lutado no Brasil era em 1998. Porque só agora, justo no auge do TRT, o Vitor estava só lutando no Brasil. Segundo a teoria, Vitor estava evitando lutar fora porque seus níveis de testosterona estavam muito acima do que era permitido nos Estados Unidos. E o antidoping no Brasil era menos rígido, não tinha o mesmo limite dos Estados Unidos e era mais fácil de burlar. Dana White negou a teoria, afirmou que Vitor estava lutando muito no Brasil porque ele tinha um acordo com a Globo e o Vitor era muito popular por aqui. Só que no final de 2013, o Vitor Belfort teve que ir nos Estados Unidos por causa do MMA Awards, que ele estava indicado, e nessa semana que ele foi para os Estados Unidos, ele acabou sendo testado aleatoriamente pela Comissão Atlética de Nevada. E nesse teste, seus níveis de testosterona estavam muito acima do normal. Alguns meses depois, o TRT foi banido do UFC. Número 8. Amanda Nunes entregou a luta. Um resultado estranho que acabou se tornando uma das maiores zebras da história do MMA. É um prato cheio para que teorias da conspiração sejam criadas. E eu nem tô falando de casa de apostas, aquela velha história de lucraram muito com esse resultado. Mas nesse caso em específico, aponta que a Amanda Nunes teria entregado a luta contra Juliana Penha para fazer a categoria rodar,
para deixar a categoria mais interessante. Em outras palavras, ela estava tão dominante, não tinha ninguém à altura dela, ela estava tão à frente das adversárias que ela mesmo se fez perder o cinturão para aumentar a animosidade da categoria e também criar uma rivalidade que seria rentável para ela. Os fãs apontam a forma como a Amanda perdeu, parecia que ela nem estava tentando se defender e na sequência ainda fizeram uma temporada do Turf com as duas, com a Juliana e com a Amanda Nunes. Sem falar que na revanche imediata, a Amanda passou o carro na Juliana Penha. Mas pessoal, não tem cabimento nenhum essa teoria. A Amanda Nunes jogar fora o próprio cinturão só pra deixar as coisas mais interessantes, só até, sei lá, roteiro de Dragon Ball Z, que o Goku evitava usar o poder máximo pra luta render mais um pouquinho. Não acho que isso tenha acontecido. Número 7. Os juízes são comprados pelo UFC. Essa aqui é clássica. Clássica. É uma das coisas que eu mais leio em todos os comentários de todas as minhas redes sociais. Os juízes são comprados, o UFC é tudo armado, eles salvam seus lutadores favoritos. Até hoje, muitas pessoas acreditam que os juízes que pontuam as lutas do UFC são contratados pelo UFC, mas na verdade eles são empregados pela comissão atlética do estado ou país em que a luta está sendo realizada, assim como os árbitros que atuam dentro do octógono. Dana White, inclusive, é um dos maiores críticos da pontuação dos juízes. Ele mesmo já discordou diversas vezes de resultado, como por exemplo na luta entre Anderson Silva e Michael Bisping. Ele viu vitória do Anderson. E um dos conselhos mais frequentes do patrão do UFC é: não deixe a sua luta na decisão dos juízes, porque você nunca sabe como eles estão pontuando. Número 6. O ataque ao ônibus foi armado. Lembram daquela briga entre Khabib Nurmagomedov e o melhor amigo do Conor McGregor, Artem Lobov, que fez o Conor McGregor voar até Nova York furioso com Khabib a ponto de atirar um carrinho Dolly no ônibus dos lutadores? Bom, segundo a teoria, tudo aquilo foi armado pelo UFC para promover a luta eventual entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, que aconteceria alguns meses depois. E sabe quem acredita nessa teoria? O próprio Khabib. Em uma entrevista, ele mesmo questionou várias coisas estranhas que ele percebeu naquele dia. Afinal, por que tinha tantas câmeras no local? De onde Conor McGregor saiu para chegar em Nova York tão rápido? E questionou também algumas atitudes estranhas do motorista do ônibus. Ao mesmo tempo, Dana White disse que o UFC não iria tão longe para promover a luta, já que nesse ataque vários lutadores saíram feridos, inclusive sangrando, 3 lutas foram canceladas naquele card e eles arriscaram também uma pilha de processos e ter também a maior estrela do esporte presa por tempo indeterminado. Não sei se o UFC iria tão longe para uma luta que já seria gigantesca. Número 5. O UFC PI é um laboratório secreto do UFC. Essa aqui é bem curiosa se for verdade. Sabe o Instituto de Performance do UFC? O chamado UFC PI, onde os lutadores treinam, fazem o campo de treinamento e etc. Então, aparentemente, o UFC estuda e faz pesquisas secretas avaliando a performance dos lutadores, tentando entender quando esses atletas vão começar a apresentar um declínio físico, quando a idade vai atrapalhar no seu rendimento. Isso seria interessante e acho que até uma pesquisa sendo bem-vinda para o esporte, não precisava manter em segredo. Mas segundo a teoria, isso é mantido em segredo porque essas pesquisas não têm apenas o foco na saúde dos atletas, mas também em como o UFC vai lidar com eles em casamentos de lutas. Por exemplo, sabendo que tal atleta já está chegando na fase final do seu alto nível de rendimento, ele já vai começar a casar lutas para tentar fazer ele perder o cinturão, ou se ainda quiserem manter ele no topo, vão colocar ele com um atleta mais velho também, ou então que seja mais compatível. Ou seja, estão fazendo essas pesquisas para poder ajudar no casamento de lutas. E também ter uma noção, poder prever quando os campeões vão cair. Parte dessa teoria faz sentido, a primeira parte eu acho que poderia fazer sentido e não precisava ser segredo, mas essa segunda parte parece roteiro de filme da Disney. Faz o Dana White parecer um vilão de filme da Disney. Enfim, vamos seguir em frente. Número 4. John Jones dedurou Sean O'Malley. Em 2017, John Jones foi flagrado pela segunda vez no exame antidoping pelo uso de esteroides anabolizantes, tendo a sua vitória contra Daniel Cormier anulada. E originalmente, como esse foi o segundo flagra do Jones pela usada, era previsto que ele recebesse uma suspensão de até 4 anos. Mas em setembro de 2018 foi anunciado que a pena foi reduzida de 4 anos para 15 meses, depois que o Jones firmou um acordo com a usada de delação premiada. Ele traria informações a respeito de supostos atletas que estavam usando substâncias proibidas. É basicamente uma delação premiada. O John Jones ia dedurar alguém que ele sabia que estava usando alguma coisa. E como a pena do Jones foi realmente reduzida, significa que a delação dele fez sentido, funcionou. A pergunta que não queria calar é:
quem o Jon Jones dedurou. Coincidência ou não, no mês seguinte, Sean O'Malley foi flagrado no exame antidoping por resquícios de ostarina em seu organismo. Depois disso, Daniel Cormier fez uma postagem no seu Instagram insinuando que Sean O'Malley foi a pessoa dedurada por Jon Jones. A informação nunca foi confirmada, mas de fato as datas coincidem bastante. Número 3. Nick Diaz foi envenenado pela equipe de Georges St-Pierre. Em uma das lutas mais aguardadas de 2013, finalmente Georges St-Pierre e Nick Diaz se enfrentariam dentro do octógono. A luta seria o evento principal do UFC 158, que aconteceria no Canadá, a casa do então campeão dos meio-médios. E conforme o esperado, GSP sobrou na luta, dominou o Diaz primogênito por 5 rounds e defendeu seu título pela 8ª vez. Ok, fim de luta, fim da história, vamos seguir em frente, certo? Errado. Após a derrota, Nick Diaz veio com várias acusações sérias contra o campeão e a comissão atlética canadense. Primeiro, acusando a comissão de ter passado pano para o GSP, afirmando que o campeão não teria batido o peso, só que a comissão atlética passou pano. A acusação mais séria do Diaz é que alguém da equipe do St-Pierre teria envenenado o seu soro intravenoso com algum tipo de droga que o deixou grogue e o fez dormir 14 horas seguidas no dia da luta. Bom, não é a primeira vez que Nick Diaz aparece com acusações malucas por ter perdido uma luta. Ele mesmo disse que acreditava que venceu todos os rounds contra Anderson Silva. E o mais importante, em exames de sangue e urina, nenhuma substância, nenhum veneno foi encontrado no organismo de Nick Diaz. No fim das contas, ele só perdeu a luta. Número 2. Yoel Romero é um experimento cubano. Isso é o que acontece quando uma piada é levada a sério demais. Todo mundo já sabe o quão impressionante é o físico e a capacidade atlética do Yoel Romero. Mesmo acima dos 40 anos de idade, ele consegue competir no mesmo nível de atletas que são bem mais jovens e que estão no auge físico. E além de seus atributos físicos, o Romero parece ter uma genética privilegiada. Segundo relatos de Joe Rogan, ele surpreende até os mais experientes médicos. Isso fortaleceu a crença de que Yoel Romero, na verdade, é um experimento cubano, praticamente um Ivan Drago da vida real ou um Wolverine. Para fortalecer essa teoria, as pessoas pegam como base quão jovem era o Yoel Romero quando entrou no circuito olímpico. Ele era praticamente uma criança. Sem falar que o cubano também é bem vago e misterioso com algumas coisas do seu passado. Uma vez um jornalista perguntou qual foi o maior erro que ele cometeu na sua vida e o Romero respondeu: "Você não quer saber". Enfim, essa aqui eu acho que é a única que eu queria muito que fosse verdade. E número 1. O UFC criou a PFL. Rapaz, essa aqui eu achei em um fórum no Reddit. Se vocês quiserem, eu deixo o link dessa teoria aqui nos comentários. E eu resolvi deixar ela aqui por último. Já aviso logo, se sentem, porque isso aqui vai explodir a cabeça de vocês. Segundo essa teoria, aparentemente o UFC criou secretamente a PFL, com a intenção de que ela iria derrubar todos os concorrentes do UFC nos Estados Unidos, em especial o Bellator. Segundo a teoria, a PFL teria a missão de sugar e de derrubar todas as outras organizações americanas de MMA. E depois ela iria se autodestruir por causa dos valores absurdos que ela anda gastando. Por exemplo, a contratação do Jake Paul, do Francis Ngannou, bolsas milionárias e a compra do próprio Bellator. Depois que a missão fosse cumprida, depois que ela sugasse as principais organizações americanas e sugasse também o Bellator, a PFL iria declarar falência e seria comprada pelo próprio UFC por um preço bem mais barato, encerrando de vez qualquer tipo de concorrência do UFC nos Estados Unidos. Ainda segundo a teoria, ela aponta como é estranho a PFL receber investimento da Arábia Saudita, que também negocia com o UFC, além do fato da PFL ter conseguido um acordo com a ESPN. Um tanto estranho, porque a ESPN tinha um acordo com o UFC. Criou então essa concorrência direta. Além disso, a teoria fala que a PFL faz eventos intencionalmente lentos e esquetes nas redes sociais ridículas para parecer ridículo e aumentar a moral do UFC. No fim das contas, tudo é teatro. Não são concorrentes. O UFC é dona da PFL. E acho que eu não preciso explicar por que essa teoria não faz sentido. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixem aí nos comentários e falem qual foi a teoria da conspiração que ficou sobrando, que não entrou nesse vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.